Próximo item, intervalos. Mais um conceito que a gente relaciona diretamente com o conceito de altura. Tá? Por isso é importantíssimo aprender bem, fixar bem os conceitos estabelecidos na primeira fase desse método. As propriedades do som, os elementos da música, porque o tempo todo a gente vai estar relacionando com essa base, que eu costumo chamar de base teórica do nosso estudo musical. Intervalo é a distância entre dois sons. Como assim distância? Até agora eu não vi conceito de um som mais longe e mais perto do que o outro. Não é nada disso. Distância é a mesma coisa que eu dizer, a diferença de altura. Se um som, a gente já sabe que a altura é um som mais grave ou mais agudo do que o outro. Então, essa diferença de altura vai me dizer qual é o intervalo. Vamos à prática, antes de nós entrarmos nas derivações do assunto de intervalos. Observe aí a escala com a sequência das notas, de Dó até o próximo Dó. Então, qual é a distância entre as notas Dó e Mi? Observe que do Dó para o Mi, contando a primeira e a última, nós temos Dó, Ré, Mi. 3 notas. Nesse caso, Dó, Mi estabelece um intervalo de terça, porque a distância é 3 notas. Vamos um outro exemplo. Ré, Lá. Então, entre o Ré e o Lá nós temos quantas notas? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Contando a primeira e a última, 5 notas. Então, a distância Ré, Lá é o intervalo de quinta. Entenderam esse conceito? E aí os intervalos, eles podem ser melódicos ou harmônicos. Então, qual a diferença entre eles? O intervalo melódico se verifica quando as notas soam sucessivamente. Lembram lá de elementos da música. Melodia, harmonia, ritmo. Melodia, palavra-chave, sons sucessivos. Harmonia, sons simultâneos. Então, o intervalo melódico é quando você tem a primeira e a segunda nota, notas soando de forma sucessiva. Intervalo harmônico acontece quando as notas soam de forma simultânea. Na partitura, se a gente pega a partitura de um hino, por exemplo, a gente vai ver lá a nota do soprano bem em cima da nota do contralto, que também está no mesmo alinhamento da nota do tenor e também no mesmo alinhamento da nota do baixo. Então, se nós pegamos cada nota, isso vai formar um intervalo harmônico. Já se a gente pegar, por exemplo, 2 notas do soprano ou 2 notas do contralto, as notas estarão representando um intervalo melódico. E aí nós temos uma outra divisão dos intervalos. Intervalos simples ou intervalos compostos. Lembra quando a gente fez alguns exemplos de intervalos, pegamos do Dó ao Mi, do Ré ao Lá. Se a gente fizer do Dó ao próximo Ré, nós temos o primeiro Ré, que já é a segunda nota, A primeira é o Dó, a segunda é Ré, então é um intervalo de segunda. Mas se a gente pegar o outro Ré, então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, 9 notas, isso chama-se o intervalo de nona. Nesse caso, a partir disso, a partir da nona, o intervalo ele é um intervalo composto. Até a oitava, ou seja, se eu estou num Dó, por exemplo, e eu vou até o próximo Dó, até aí é um intervalo simples. Porque pelo conceito, o intervalo simples ele contém de 2 a 8 notas sucessivas. Já o intervalo composto, ele contém acima de 8 notas dentro do intervalo. E por que é importante vocês entenderem sobre esse conceito de intervalo? Nós vemos o tempo todo, tanto aqui no MSA quanto nos métodos, principalmente no início dos estudos, as notas elas vêm ou em sequências, naquela sequência do nome das notas mesmo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ou sequência descendente, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ou as notas também podem vir em intervalos. Por exemplo, se a gente tiver
uma lição que seja cheia de intervalos de terça. Então, o que é que a gente vai ver lá? Dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, si e assim por diante. Se a gente tiver no momento descendente da lição, né, a gente vai ter lá dó, lá, si, sol, lá, fá, sol, mi e assim sucessivamente, tá? Se a gente pega uma lição que está lá, intervalo de quinta, né? Então dó, ré, mi, fá, sol, dó, sol. Então a gente vai ver a lição lá. Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá, dó, sol, ré. E assim vai. Então, quando você entende o conceito de intervalos, que você pega uma dessas lições, principalmente se você está no início dos estudos, vai facilitar muito a leitura. Muitas vezes você está fazendo ali a execução, mas aí, eita, estou em dúvida naquela nota. Se conseguir lembrar a sequência, o entendimento da lição e a sequência do intervalo, a lembrança daquela nota virá também. E aí você vai adquirir a prática de leitura musical, a prática da leitura métrica, muito mais fácil, muito mais rápido. Tá bom?